Alô você, fã de Transformers, e mais uma semana com trailer novo divulgado e esperamos que seja o último, né, já que falta praticamente um mês para a estreia do novo filme nos Estados Unidos. Eu sou Wagner Regis e vamos mais uma vez conversar um pouco sobre alguns momentos e o que achamos antes de voltar à nossa programação normal. Se é a sua primeira vez, já aproveita para se inscrever no canal e acompanhar sempre que tiver um vídeo novo. Começamos com a cena do Ferro Velho, que atualmente deve ser o QG do Cade e de quem mais ele acolher para sua equipe, né? Caso interesse para alguém, Cade fala que parece ser o desfile do Dia de Ação de Graças da Macy's, mas essa referência faz muito mais sentido para o pessoal dos Estados Unidos. Por quê? Macy's é uma loja de departamentos bem popular lá em Nova York e durante o desfile desse feriado faz aquelas exibições com balões de personagens gigantes e tudo mais, como a gente já viu em alguns outros desenhos. Na sequência, Cade fala para Grimlock largar a viatura que estava mastigando, e aparentemente o personagem, pelo visto, retorna sendo o alívio cômico do filme. Uma coisa um pouco diferente do que aconteceu em Transformers 4, que ele lá estava lá revoltado, era o guerreiro e tudo mais, e é uma situação que de repente pode não agradar muito os fãs, visto que em Transformers Animated os Dinobots também eram um alívio cômico e diversos fãs acabaram não gostando desse aspecto mais pastelão deles, em vez de eles serem um pouco mais agressivos e guerreiros. Mas vamos ver como isso vai ficar no filme. Uma outra questão que também nos remete a referências é que Grimlock numa base no Ferro Velho com humanos é o que acontece em Robots in Disguise, a série animada atual em exibição. Sendo mais uma referência aí, às vezes o pessoal comenta que os filmes não têm referência e de repente é aí uma ligação. Na sequência lá, a turminha da Isabela e o Stranger Things, né, se passa num lugar que estava com acesso restrito e foge de alguns robôs de controle remoto que a princípio, como foi mostrado nos 20 minutos lá naquele evento, caçam os Transformers também. Cogman depois convoca o Cade e daí aquela sequência que já assistimos no trailer passado, até aí nada de especial. Uma referência à arca enterrada na montanha, vamos ver se darão esse nome à espaçonave também, o que obviamente seria muito legal, principalmente para os fãs mais saudosistas. Porém, parece que essa cena se passa lá no passado, pois vemos Merlin encontrando um robô, não dá aparentemente para dizer qual é, visto que poderia ser o Optimus ou o Drift, mas os designs são diferentes dessa mão ali, essa carapaça mostrada, mas creio que seja alguém importante, porque essa arma parece ter um significado relevante para a trama, e daí aquelas bicudas no palpite, né, lá de meio de campo. A pedra no alto do cedro, se formos considerar a mitologia da franquia, poderia ser a Chimera Stone, que é uma das relíquias de Solus Prime, justamente por ser uma fonte de energia muito poderosa e podendo ser utilizada de diversas maneiras. Inicialmente foi utilizada pelo Micronus Prime, um dos 13 Primes originais. Contudo, temos que pensar, quem será que é esse robô vermelho então e principalmente por que ele está ali? Deixe seu palpite aqui embaixo se você já tem aí uma suspeita. Aparentemente, aquela espada que vimos também em vídeos anteriores ao fundo, o que é legal é o Dragon Storm que estava no alto de uma montanha e levanta voo. E aí, o que isso significa? Ele protege essa espada? Ou sabe apenas sua localização? No caso, como já comentamos antes, ela poderia ser a Excalibur mesmo e estaria fincada numa pedra, que daí tem toda aquela história que quem retirar será o rei da Inglaterra, e será que vão auxiliar o Arthur para tudo isso? Ou também não, né? A gente ainda não sabe o que está significando isso. Uma tomada da batalha medieval que eu creio que será um dos pontos mais importantes da história também, principalmente em relação aos outros momentos históricos. Pois vemos na sequência o Sir Edmund justamente naquela sala do vídeo anterior, que comentamos cada quadro, cada detalhe. Se você não viu, aproveita e clica aqui no cardzinho e dá uma olhada depois, que foi explicando ali as aparições. E então eu acho que eles não vão se atentar a explicar cada detalhe, pois será alguma coisa mais ou menos, olha, eles apareceram aqui e aqui, e sendo mais alguma coisa como o Agente Simons fez em Transformers 2, porque a história secreta eles só vão mencionar que existiam esses segredos e agora estão sendo revelados. Dragon Storm finalmente aparece de corpo inteiro, suas 3 cabeças sobrevoando a montanha, lembrando que antes dele tivemos o Scourge ou Flame Convoy, né, na franquia, que também era originalmente um dragão de 3 cabeças, que veio aparecer lá em Transformers Cybertron ou Galaxy Force, então é uma coisa um pouco mais recente. E também em Transformers Prime teve um toy do Predaking, né, que tinha 3 cabeças, mas na série animada ele não apareceu desse jeito. E aí temos o planeta gigante se aproximando da Lua, que é um dos mundos que vai se colidir, né, na colisão entre a Terra e esse planeta aqui. Será que é Cybertron? Ou será que é realmente o Unicron, como foi mencionado? Porém eu ainda tenho lá minhas dúvidas. Ou será que a questão de terem mencionado o Unicron
venha a ser um gancho para o sexto filme, já que a gente está confirmado, né, que depois do filme do Bumblebee vai ter um outro filme encerrando essa segunda trilogia, né? Sandman fala que para salvar o futuro eles devem desvendar o passado, então aparece aquela câmara que lembra muito o Mausoléu dos Cavaleiros, porém Optimus já possuído acerta um dos robôs ali. E cá com os meus botões fiquei pensando se essa câmera não ficaria dentro daquela nave que sai da água, que seria onde ele confronta um Bumblebee, que aparece na sequência utilizando um machado que lembra muito agora sim a forja do Solus Prime, visto que estão utilizando isso para ter alguma chance de enfrentar a espada que o Optimus está empunhando. E aquela lembrança do primeiro filme, né, uma perseguição entre um Bumblebee e o Barricade, aí achei bem gambiarra ele se transformando parcialmente para o Cage, para colocar algum explosivo lá no Decepticon, coisa que nunca aconteceu antes, né, então esses improvisos aí na trama eu acho um pouco marmelada, mas enfim. E também depois alguns drones perseguindo o Cage e o Desi, que fazem parte daquele grupo que caça os Transformers. Isso também me lembrou o pessoal do Mac lá do Transformers Prime, que vamos ver se de repente como eles serão apresentados, se tem muita semelhança ou não, porque também era um grupo de humanos que caçava os robôs, independente da facção. Falando em Transformers Prime, temos aí uma referência da Isabela no ombro do Round, como era visto amigo no ombro do Buckhead diversas vezes, apesar que eu sempre preferia a Sarah e o Optimus lá em Transformers Animated, né? Mas enfim. E metendo bala com uma galera de soldados ali, onde aparenta ser aquela nave que emergiu, e já vemos partes do planeta que parecem ser âncoras para se prender à Terra. Seria essa nave debaixo da água a Nemesis? A famosa nave Decepticon emergindo que nem aconteceu em Beast Wars, e ali estaria o tal segredo e o motivo dos Transformers estarem vindo sempre para a Terra? Um close da quintessa, curtiram ou não a personagem? Comente pra gente aqui embaixo, né, qual foi a sua impressão em relação a essa personagem que apareceu aí um tanto quanto conturbada aí, por causa que o pessoal queria Quintessons e apareceu quintessa, toda aquela situação que a gente já falou outras vezes. Interessante que ela não tem um olhar raivoso, é mais sereno e profundo e eu diria que até um pouco preocupada com alguma coisa. Mas também tem aquela questão, né? Se a Quintessa é criadora, qual é a função do cubo, o Allspark? Teria sido ele uma ferramenta de procriação dos Transformers, por assim dizer? E mais ainda, se ela é criadora, quem criou ela, né? Canop salvando o Cage e Isabela vendo já que ele vai bater as botas na sequência e como a garota mesma disse que era o namorado dela, então ela já tá ali desesperada, né? Força Aérea chega para tentar explodir esses trecos que parecem aí umas bolas de fungo que chegaram na superfície da Terra e já estão se ali prendendo, né? Vão se arrastando e meio que destruindo tudo que tem no caminho. Megatron no ferro velho usando seu canhão de fusão e aí a galera da G1 delira. Ou não, né? Já que o pessoal tem aí suas rixas em relação à versão aí dos filmes. Explosões e mais explosões, e aparentemente o Infernucus, que olha, é uma surpresa para mim, que enfrenta o Optimus e com uma navalhada faz ele se desengatar nos membros menores, que eu achei bem surpreendente, né, visto que o toy que nós vimos meses atrás era um repaint lá dos Terrorcons da linha Transformers Prime, e realmente ele acabou aparecendo no filme, olha só quem diria, uma surpresa aí significativa. Gritaria, né, gente? Porque afinal tem que ter aí umas cenas, uns close aí com o pessoal berrando. E a Isabela, como todo children de filmes de ação, dizendo que ficará e lutará até o final, né? Com certeza ela ainda vai dar uma liçãozinha ali pra galera, né? Falando das coisas boas e ruins, né? Megatron lutando contra um Round, né? Vamos ver o que vai dar essa quebradeira ali. Na sequência aparece o Grimlock e alguns humanos fugindo. Imagino que seja o Cage ali e seus camaradas, pois o grandalhão enfrenta o Barricade, que inclusive está com seu soco inglês, que nem vimos no Toy. Então tá bem legal realmente essa adaptação entre personagem e brinquedo, né? E a parte final, o Bumblebee se desmantelando todo, e depois no melhor estilo Homem de Ferro se recompondo. O que gerou, convenhamos, alguns comentários entre os fãs do tipo, porque quando Jazz morreu ele não tinha um imã para se unir novamente. Ou mesmo, se ele pode fazer isso, por que nunca arrumou sua caixa de voz de uma vez? Apesar de que o pessoal especulando cogita a referência do episódio Cidade de Aço, quando o Optimus foi desmontado pelos Constructicons. Se você não sabe do que estamos falando, clica aqui ó, no cardzinho tem a história do Hulk, que a gente mostra essa parte aí, mata sua curiosidade aí da referência da G1. E usando poderes telecinéticos, Optimus Prime acaba aí se remontando também. Mais uma coisa, né, gente, é ver isso num desenho animado dos anos 80. Outra é num filme que algumas explicações mínimas que sejam façam-se necessárias para a verossimilidade daquele universo. Vamos ver como isso vai estar sendo apresentado. Olha, trailers são legais, mas acabam jogando alguns spoilers na cara e agora só esperamos mesmo o filme. E qual sua expectativa até esse momento? Nos conte aqui nos comentários.
Aproveita para ver aí os outros 2 vídeos aqui do lado. Um bom final de semana para todos e, como a gente sempre diz, menos treta e mais colecionismo, logo mais tem mais. Até!